Olá, boa noite. Começa agora o momento em que analisamos a atualidade do dia, neste caso dos dias, com a ajuda de Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto. Vamos olhar para o projeto de propostas eleitorais do PS, apresentado hoje, mas também para a privatização da TAP e para a violência que no passado fim de semana marcou o mundo das notícias, que deviam ser apenas e só de desporto. Boa noite, Rui. Começamos pelas propostas do PS. Médicos de família para mais de meio milhão de portugueses, aumento de abonos sociais, regresso às 35 horas semanais na função pública. Há margem para isto? O regresso às 35 horas na função pública, creio que sim, e creio que isso será aplicado. Relativamente às outras questões, temos que ver onde é que se vão buscar os recursos e, portanto, seguramente nos próximos dias, haverá que fazer as contas e perceber onde é que se vai buscar. Isso leva-me aqui a uma questão, que é, o PSD tem pedido recorrentemente que o PS apresente à Unidade Técnica de Apoio Orçamental as propostas. Aliás, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental já vai dando algumas opiniões já de latra sobre o assunto. Parece-me fazer sentido. A minha pergunta era nesse sentido. O PS já devia ter apresentado isto ao tal. Fazer sentido. Vamos lá ver. O PS apresentou hoje uma proposta que eu considero muito interessante, que é a questão das infraestruturas, de dizer que de futuro deve haver uma maioria qualificada no sentido de haver uma continuidade relativamente às infraestruturas. Se isso é verdade, também me parece que relativamente àquilo que é a política fiscal e a forma como se financia o Estado, também é preciso haver aqui algum consenso e haver também uma disponibilidade dos principais partidos, que são os partidos do barco da governação, no sentido de fundamentarem as suas propostas para nós percebermos onde é que se vão buscar os recursos. Não estou a dizer que não seja possível, mas acho que é importante que os portugueses saibam como, porque nós sabemos que são sempre trocas, ou seja, se fizermos isto, ou não vamos fazer aquilo, ou vamos ter que ir buscar mais impostos, não temos grandes outros recursos. O Rui falava agora de uma das propostas que consta desse projeto de programa eleitoral do PS, que é a obrigatoriedade de um plano de grandes investimentos passar pelo crivo do Parlamento, 2/3 do Parlamento. O aspecto mais positivo desta... A minha pergunta é neste sentido, é se isto faz sentido ou se isso pode funcionar como mais um obstáculo ao investimento público. Não, acho que não deve funcionar. O grande problema tem sido a descontinuidade no investimento público. Ou seja, nos últimos anos, nos últimos decénios, tem havido uma alternância, e é uma alternância desejável entre os partidos mais à direita e o Partido Socialista, e o que acontece muitas vezes é que há projetos de longa duração que são interrompidos, que são questionados, planos estratégicos que não seguem o seu caminho. E isso limita muito a nossa capacidade estratégica enquanto país. Questões como a ferrovia, que tem sido muitas vezes discutido, mas depois são interrompidos, questões como os aeroportos, questões como os portos, questões como as estradas, como as energias renováveis. Creio que era muito importante haver um consenso, porque alguns destes projetos são projetos que foram lançados hoje, só terão a sua maturação, se calhar daqui a 8 anos, 10 anos. Se pensarmos, por exemplo, em energia nuclear, eu não sou defensor da energia nuclear, mas se pensarmos numa central nuclear, provavelmente só daqui a 15 anos estaria a funcionar. Portanto, parece-me útil que haja este consenso entre um consenso alargado que não faça com esta intermitência. Esta intermitência que tem custado muito dinheiro ao país, tem sido muito bom para quem faz estudos, mas tem sido muito mau para o país e para o contribuinte. Acho que faz todo sentido. Em qualquer caso, o PS não apresentou nenhuma proposta de grande investimento público, pelo contrário, disse que neste momento não é tempo para isso. Sim. Faz sentido isso? Faz sentido, neste momento faz sentido. Faz sentido dar continuidade a alguns dos projetos que são necessários. Nós sabemos alguns projetos que percebemos que são necessários. É preciso continuar a investir nos portos, vai ser preciso seguramente investir na ferrovia. Creio que a questão das mercadorias é uma questão que tem que ser negociada com a Espanha, mas é muito importante. É preciso seguramente depois outros investimentos a nível do transporte público nas cidades. Estamos a falar em tudo aquilo que tem a ver com a metro, por exemplo. No caso do Porto, claramente é preciso perceber o que é que se vai fazer nos próximos anos, pelo menos projetar o que será o futuro, mas este de facto não é um momento em que nós tenhamos liberdade ainda para fazer esses investimentos, porque os recursos que o país tem disponíveis neste momento não permitem. Outra proposta dos socialistas é a existência de auditores do Ministério Público nos ministérios que estão diretamente relacionados com obras públicas. Este trabalho não devia ser do Tribunal de Contas? Devia. Eu acho que deve ser o Tribunal de Contas a fazê-lo. Ou seja, isto não faz sentido? Acho que estamos a criar redundâncias. Não me parece que seja por aí que conseguimos, se é com a ideia do combate à corrupção, não parece que faça muito sentido. Eu acho que nós devemos, nessa matéria, acreditar que o Tribunal de Contas faz o seu papel. Eu acho que o Tribunal de Contas faz o seu papel e faz bem. E, portanto, devemos valorizar os instrumentos que temos sem pensar em criar instrumentos alternativos. Agora, o que é preciso é que as consequências dos relatórios do Tribunal de Contas tenham uma aplicação prática, e muitas vezes não têm, muitas vezes caem em saco roto. Nós sabemos relatórios
conhecemos alguns relatórios do Tribunal de Contas que são desastrosos e depois nada sucede. Portanto, eu valorizaria mais o Tribunal de Contas e as competências que o Tribunal de Contas tem vindo a desenvolver, onde, repito, e agora tenho experiência como Presidente da Câmara, creio que o Tribunal de Contas funciona muito bem. E há muita gente que diz, bom, mas é um entrave. Não, não é um entrave. As leis é que podem entravar, não é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas parece-me ser o instrumento mais útil que nós temos para a fiscalização dessas situações. E a proposta relacionada com a questão das cotas em nome da identidade de género, faz sentido? No setor privado, creio que não faz sentido nenhum. Quer dizer, eu confesso que não consigo perceber qual é o alcance de agora tentarmos interferir nas empresas. Dizemos que em cada empresa tem que haver, por cada 3 administradores tem que haver uma do sexo feminino. Sinceramente, parece-me. Acho que, aliás, pareceu-me neste programa, na sua generalidade, não tive a oportunidade de ouvir tudo e de ler tudo, mas são muitas propostas. São muitas propostas, há muitas propostas de causas. E eu creio que o país está um pouco cansado das causas. E, portanto, aqui acho que deve ser a liberdade das empresas e acho que isto mesmo para as gestoras, e conheço muitas gestoras do sexo feminino, que estão nessas empresas, elas provavelmente vão pensar que isto de alguma maneira as menoriza, porque estão apenas a preencher uma cota. Não me parece que seja por aqui que as coisas vão avançar. Até porque nós temos um dado muito importante. De acordo com os dados das universidades, quando vemos as licenciaturas e os mestrados, os doutoramentos, vemos cada vez mais que é o sexo feminino que tem preponderância. E isso vai ter um reflexo naturalmente na gestão também das empresas e, portanto, é preciso dar o tempo ao tempo sem esta criação de cotas, senão amanhã vamos também ter cotas ao contrário. Quer dizer, sinceramente, acho que é uma interferência. Exatamente. E, portanto, é uma interferência, mais uma vez, do setor público, da política, naquilo que é a vida das empresas. E, portanto, eu acho que a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, e acho que não faz qualquer sentido. O Primeiro-Ministro disse hoje no debate quinzenal que o PS defende o crescimento à custa da procura interna e que isso vai aumentar o endividamento das famílias, vai aumentar o endividamento do país. Esta crítica tem razão de ser? Se nós quisermos criar... Há um problema com o consumo interno, porque nós temos que manter, apesar de tudo, a nossa balança de pagamentos equilibrada. E sabemos que se consumirmos mais, naturalmente, vamos ter mais dificuldade em fazê-lo. Mas se queremos manter níveis de emprego razoáveis, nós vamos precisar seguramente de ter algum impulso no mercado interno, mas não seja até para as nossas empresas ganharem competitividade. Muitas das nossas empresas que estão a começar, e nós tivemos hoje números muito interessantes na exportação, vemos que as novas empresas já têm um impacto muito importante na exportação, essas empresas não começam logo a exportar. Muitas vezes precisam ter o mercado interno também como base de solidificação de uma estratégia de internacionalização. E, portanto, o mercado interno pode funcionar como isso. E, portanto, eu não acho que diabolizar o mercado interno não me parece uma grande ideia. Ainda no debate quinzenal, onde o Primeiro-Ministro disse isto, PCP e Bloco de Esquerda acusaram o Governo de ter concedido um perdão fiscal ao novo banco que, enquanto esmaga os trabalhadores com impostos e cortes. A ser verdade, este perdão fiscal devia ter sido concedido? Não conheço o tema, não queria falar sobre esse tema. A Ministra das Finanças deu uma explicação, disse que qualquer empresa em recuperação teria igual auxílio. Aquilo que nós sabemos é que a banca tem sido sempre tratada nos últimos anos de uma forma muito especial. E, portanto, parece-me que aqui também não percebo muito bem o que é que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda gostariam de fazer nesta circunstância. Portanto, porque seguramente a nacionalização do banco não teria sido bom. Nós nacionalizamos um banco e vimos o resultado que deu. E, portanto, acho que é um debate muito virado para conceitos ideológicos e de acusação, numa história que correu mal a todos e portanto, não me queria pronunciar sobre isso, sinceramente. Rui Moreira, e é oportuno reabrir o debate sobre o acesso à adoção de crianças por casais do mesmo sexo? É uma das propostas do PS, para voltar às propostas do PS e para fechar este capítulo. Eu acho que era muito importante voltar a discutir a questão da adoção. A mim não me choca essa questão. Agora, o que nós temos em Portugal é muito poucas adoções. Continuamos a ter um Estado muito jacobino que considera que as crianças são propriedade absoluta das famílias por muito mal que as tratem, ou então depois colocamos as poucas crianças que escapam a essa teia terrível, colocamos as instituições em que elas esperam anos e anos e anos para serem adotadas. E, portanto, aqui falamos muitas nossas convicções sobre o que é o amor por uma criança. E, portanto, eu não tenho uma visão conservadora relativamente a essa matéria. Não me parece que seja por um pai ou por uma mãe ser homossexual que a criança é menos ou mais feliz. Não me parece que seja. Ou menos amada. Principalmente, ou menos amada. Principalmente numa sociedade em que hoje a homossexualidade é tolerada por todos. E isso é um avanço civilizacional. E, portanto, não vejo muito bem qual é a diferença. Porque, por esse prisma, então, se um pai fosse homossexual, a criança era retirada à família. Portanto, há muitos pais homossexuais e mães homossexuais e que educam as crianças bem. Portanto, e já hoje há pessoas singulares que adotam crianças. Esse modelo já existe. Então essa pessoa fica agora vedada de casar com uma pessoa do mesmo sexo.
Portanto, tudo isto são questões que me parecem que a sociedade portuguesa tem que evoluir. Agora, o grande problema é a enorme dificuldade em adotar crianças. O grande problema é que o Estado reconhece quase um sentimento de posse aos pais que tratam mal as crianças, a quem as crianças deviam ser retiradas e deviam ser dadas a outros pais. Essa é que é a questão fundamental que continua por discutir e pela qual eu me tenho empenhado ao longo dos últimos anos. Eu tenho a sorte de ter filhos, mas há muitos casais que não têm. E esses casais muitas vezes desesperam para ter filhos, se calhar tratariam muito bem os filhos, e há outras crianças que vivem debaixo do jugo de pais terríveis, tiranos, de pessoas, de casos de violência, em que depois os assistentes sociais muitas vezes não se conseguem aperceber do drama e depois as crianças acabam mortas e acabam maltratadas. Rui Moreira, o Governo adiou para depois das eleições a reforma das pensões. Devia adiar um programa que permite uma poupança de 600 milhões de euros ou faz bem em fazê-lo, não havendo sobre ele um consenso partidário, particularmente com o PS? Eu acho que neste caso faz bem, se vamos avançar para eleições. Mais uma vez aqui era muito importante haver um consenso. Nós não podemos fazer a reforma das pensões e pensar que depois vamos andar conforme a alternância democrática vamos estar a alterá-la. Portanto, aqui parece-me que é uma decisão prudente do Governo. Já aqui falamos da privatização. Prudente e democrática, porque se vamos ter eleições, e vamos ter eleições daqui a alguns meses, não me parece que seja este o momento para o fazer, e portanto deve ser o próximo Governo, seja ele qual for, a deliberar sobre essa matéria e tentar um consenso alargado. Já aqui falamos da privatização da TAP. São 13 os concorrentes que são conhecidos. German Efromovich, o David Milman e o Miguel Paes do Amaral, que é um empresário português. Sim. O Paes do Amaral propôs-se inclusive a injetar de imediato 325 milhões de euros no grupo. O interesse nacional aconselha a que a companhia fique em mãos portuguesas ou isso é irrelevante? É sempre melhor. Nós gostamos que os centros de competência e os centros de decisão sejam nacionais. E muitas vezes, quando há privatizações, nós ansiamos sempre a que sejam portugueses. Agora, neste caso da TAP, o que é importante, há um concurso público, há um caderno de encargos, o que é importante é que ganhe a melhor proposta. E aparentemente o Conselho de Administração Portanto, da TAP já se pronunciou não está sobre previsto no caderno de encargos uma visão patriótica da avaliação por parte do júri. E, portanto, terá que ser a melhor proposta. Agora, se perguntarem, enquanto português, se gostaria que fosse Miguel Paes do Amaral, com certeza gostaria, porque gostaria que ficasse em mãos portuguesas. Acho que, apesar de tudo, nos sentiríamos todos melhor e seria um sinal, seria um impulso também para investimentos portugueses nestas áreas. Rui Moreira, vamos aos episódios de violência que marcaram um fim de semana que devia ter sido só de desporto, neste caso de futebol. Faz sentido que o subcomissário que agrediu violentamente um adepto do Benfica se mantenha neste momento em funções? Acho que está a decorrer um inquérito e, portanto, não me choca que se mantenha em funções, mas acho que aqui temos que olhar para isto com algum cuidado. Em primeiro lugar, temos que falar de mais do que um caso. Este é um caso, mas há um caso da violência no Marquês, em Lisboa. Mais uma vez, eu não queria, já aqui falei nesta questão os vídeos virais, como é o caso destes, neste momento transtornam toda a gente. São colocados na internet, há milhões de pessoas a ver e todas as pessoas naquele momento julgam. Portanto, estamos nós todos transformados em juízes. Mas aí estamos a pôr a questão em juízes em função das imagens. Estamos a pôr a questão em cima do vídeo viral e não da agressão que efetivamente existiu. Sim, não, a agressão não há dúvida que existiu. Portanto, vamos lá ver. Aquilo que acontece, houve um caso de excesso de autoridade e, portanto, neste caso, com recurso à violência por parte de um agente da autoridade. Ao mesmo tempo, naquele mesmo vídeo, vê-se um outro agente da autoridade a fazer um ato notável a proteger uma criança. Portanto, desde logo, não vamos crucificar a polícia enquanto instituição, porque ali vê-se os dois lados da moeda. Depois, o que me parece é que, relativamente a este caso, portanto, não tenho dúvida nenhuma que houve excesso. E tenho a certeza que o agente em causa, quando for questionado sobre essa questão, sobre este tema, será ele o primeiro a dizer que, de facto, se excedeu. E provavelmente pode ter tido, e deve ter tido uma carreira até hoje notável e exemplar. Todas as pessoas chegam a um momento em que, ou correm o risco de chegar a um momento em que cometem um erro terrível como foi este. E, portanto, eu creio que é preciso dar ao agente a possibilidade dele explicar o que é que sucedeu, porque é que aquilo sucedeu, principalmente porque as imagens, há qualquer coisa de muito surpreendente. Vê-se que ele se dirige àquelas pessoas e está a falar com as pessoas e, de repente, há uma explosão. Não estão aparentemente calmo. Não estão aparentemente calmo. E, portanto, acho que se deve investigar o assunto. Acho que o facto dele estar, neste momento, em funções e não ser suspenso é uma decisão do comando da polícia, das autoridades, e, portanto, acho que, agora, com certeza, que ele será responsabilizado por essas ações. Sobre os incidentes... Agora,
O que não devemos fazer, o que não podemos fazer é crucificá-lo. Quer dizer, alguns dos comentários, tive cuidado de ir à internet ver no Facebook alguns comentários, quer dizer, são comentários são milhares de comentários e praticamente querem crucificá-lo. Portanto, vamos com calma. Provavelmente algumas dessas pessoas também já se cederam, também já tiveram esses comportamentos. Portanto, acho que devemos ter aqui a prudência. Aliás, chovem telefonemas no Núcleo de Investigação Criminal da PSP de Guimarães, onde o subcomissário trabalha, apenas e só para o insultar. Para insultar, pois. E portanto, o que me parece... A RTP deu disso notícia ontem. E isso é terrível. É terrível. Nós não podemos viver num país de linchadores. E, portanto, se há uma violência e se houve um caso de violência que ainda por cima é documentado por imagens e com certeza a pessoa em causa vai ser responsabilizada, vai ter que se explicar e terá com certeza a sanção devida, não tenho dúvida que terá a sanção devida, ele próprio provavelmente estará hoje arrependido dos factos. Também é verdade que as pessoas têm o direito à defesa, têm o direito, apesar de tudo, à sua dignidade e, portanto, não podem ser crucificadas desta maneira. Ao mesmo tempo que nós vemos, nesse mesmo dia, as forças policiais a serem agredidas, outros polícias a serem agredidos, porque estavam a tentar impedir que uma manifestação, que aparentemente era uma manifestação de regozijo, se transformasse numa cena de violência generalizada. É o episódio da violência no Marquês, em Lisboa, de que estamos já a falar, e sobre isso tinha uma pergunta. Se vê aquilo como uma festa que a determinado momento descambou, ou se começa a ser um fenómeno social fruto de outras circunstâncias a que devemos estar atentos? Eu acho que é preciso olharmos para o hooliganismo. Isto é um caso do hooliganismo. Não vale a pena tentarmos aqui imaginar infiltrações da extrema-direita, da extrema-esquerda, dos movimentos anti-globalização, de adeptos de outros clubes. Todas essas teorias sociológicas, para mim, é uma conversa, confesso que acho que é uma conversa de chacha. E porquê? Porque nós temos que pensar onde é que isto começou. Isto começou em Inglaterra há 35, 40 anos. E lembramos os casos do Heysel, lembramos que Inglaterra, eu uma vez fui à Inglaterra, estava a viver em Inglaterra e viver um jogo do Manchester United Futebol Clube do Porto, que o Porto perdeu, mas passou a eliminatório. E quando lá cheguei, e deparei com uma força policial que me informou para eu ter imenso cuidado e disseram-me onde é que eu devia ir e tal. E eu vi de facto o que era a violência naqueles tempos em Inglaterra. Isto foi final dos anos 70. Os ingleses eram o país do hooliganismo. Nós temos a tragédia de Heysel, é o caso mais evidente do que estamos a falar. Hoje em dia, em Inglaterra, nós vemos desapareceram as barreiras, os estádios são frequentados por famílias, as pessoas não têm comportamentos indevidos e praticamente não há problemas, a não ser quando eles de vez em quando apanham umas borracheiras. É isto. Porquê é que isto aconteceu? Também, na altura, em Inglaterra, havia quem dissesse isto é um problema social, é um problema sociológico, é um problema isto. Não era problema nenhum. Pura e simplesmente eles descobriram que havia pessoas e havia um conjunto de gangues, havia um conjunto de pessoas que, de alguma maneira, queriam estragar o espetáculo. E aquilo que eles fizeram foi impedir que essas pessoas estragassem o espetáculo. E, portanto, aqui, se houver bom senso, e tem que haver aqui uma política de acompanhamento, por um lado, por parte do Governo, que muitas vezes olha para estas questões do futebol com algum cuidado, não quer chatices. Os governos não querem maçadas com o futebol. Se houver também um comportamento dos clubes que compreendam que isto vai acabar com o negócio deles mais cedo ou mais tarde, eu acho que aquilo que nós temos que ter é mão pesada relativamente a estas pessoas. Então o que é que está a falhar no caso português? O que está a falhar viu-se em Guimarães. Repare, o que é que se viu? Em Guimarães vê-se a cena do assalto àquela loja, ou lá o que é, o saque que houve em Guimarães demonstra que as pessoas hoje em dia vão ao futebol e vimos lá pessoas, peço desculpa pela expressão, com ar de betinhos a saírem com bolas e com equipamentos e agora estão a vendê-los no LX. Essas pessoas acham que quando vão ao futebol tudo lhes é permitido. E eu que vou ao futebol vejo algumas pessoas a terem comportamentos que acham que tudo lhes é permitido porque é impunidade. Se essas pessoas, que são pessoas normais no seu dia-a-dia, muitas delas perceberem que isso não pode ser assim, com certeza que as coisas vão correr de outra maneira. Ao mesmo tempo, os clubes têm que perceber o que é que querem. Se eles querem ter uma guerrilha, porque muitas das claques, ou parte das claques, se transformaram em milícias de guerrilha, braços armados. Se querem isso pode-lhes ser útil. E ficou demonstrado, também desportivamente em Inglaterra, que durante uns anos isso foi útil para os clubes que tinham essa massa adepta, porque intimidavam os adversários. Mas depois verificou-se que isso tinha um enorme impacto negativo na economia desses clubes. E, portanto, acho que aqui os clubes têm que fazer o trabalho, a polícia tem que fazer o trabalho, os tribunais têm que fazer o trabalho e as pessoas têm que perceber que não têm esse estatuto de impunidade. E as pessoas que são apanhadas a fazer isso têm que ser impedidas de ir aos estádios. Depois há clubes que, por exemplo, não têm as claques legalizadas. É preciso perguntar porquê. Finalmente, há uma outra questão que tem a ver com os incendiários.
É verdade que os presidentes dos clubes hoje têm um comportamento completamente diferente do que havia no passado. Nós temos visto, quer da parte do Futebol Clube do Porto, quer da parte do Benfica, um comportamento muito diferente dos seus presidentes. Sempre que há clássicos, por exemplo, tem havido este cuidado e uma grande prudência que não havia há anos atrás. Mas nós continuamos a ver depois pessoas responsáveis que fazem declarações totalmente incendiárias e que contribuem também para isto. E pessoas que já ocuparam cargos ministeriais, que depois, de repente, por causa das suas paixões clubísticas... Está a falar do que disse o Rui Gomes da Silva. Por exemplo, quer dizer, aquilo que escreveu o Dr. Rui Gomes da Silva, aliás, parece-me que não contribui em nada para o desporto. Eu não vejo ali nada de desportivo, sinceramente, e, portanto, parece-me que isso está a estragar o futebol. E depois, isto transforma-se hoje quer através das televisões, quer através dos Facebooks, que agora se substituíram os blogs. Aquilo que nós vemos é muitas vezes pessoas a tratar o futebol não porque gostem dele, não porque gostem do desporto, mas como se fosse uma batalha quase de clãs. E, portanto, acho que temos que fazer alguma coisa sob pena de nós não podermos levar a família ao futebol. Porque, de facto... Portanto, basicamente, em resumo, a ideia é há que identificar os agressores... Há que ter a mão mais pesada possível. E impedi-los de entrar nos recintos desportivos. Impedi-los de entrar. Há uma lei em Portugal para isso. Pois há, mas nós em Portugal temos uma coisa fantástica. Fazemos as leis, mas depois não as aplicamos. E depois o que acontece é que os polícias e a polícia que está presente e os stewards que estão presentes nos estádios. Eu digo-lhe uma coisa, eu já assisti a cenas em que eu não quero justificar o agente da autoridade em causa pelos atos cometidos, mas ele provavelmente passou 3 ou 4 horas a ser insultado, a ver pedras a voar, a ver pessoas a porem os filhos em risco. Quer dizer, tudo isto acaba por ser uma coisa extraordinária. Eu não imagino que seja um polícia daqueles que tem que acompanhar uma daquelas claques ululantes, em que a coisa principal é insultar os polícias. E, portanto, esta forma isto em que se transformou o futebol é uma coisa terrível. E, portanto, das duas uma, ou queremos deixar que isto continue e o futebol morre. E um dia vamos ter mesmo um problema, porque em Lisboa não morreu ninguém, mas também podia ter morrido. 16 agentes ficaram feridos. É que aí está, nós estamos a queixar-nos que houve um agente que cometeu um excesso. É verdade, não tenho dúvida. E os 16 agentes ficaram feridos, que também têm famílias e também têm filhos e também têm a sua vida, e qualquer dia os polícias dizem assim, nós não vamos para os estádios de futebol. E depois perceber isto. O Estado português gasta 3,5 milhões por ano no policiamento dos jogos da Primeira Liga. Os clubes só pagam 2,5 milhões. E nós estamos a pagar para isto? Para mandar para lá polícias que nós precisamos na rua a tratar de outras coisas, para serem insultados, para serem vandalizados, para serem cuspidos, para serem ofendidos. As pessoas também têm que perceber que isto se transformou numa situação que eu considero absolutamente imoral e, portanto, não podemos olhar apenas para um fenómeno isolado, quando percebemos que há centenas ou milhares de polícias que, em inúmeras circunstâncias, por causa de um jogo de futebol, portanto, não é por uma situação de comoção, não é porque houve um tremor de terra, não é porque houve uma revolução, mas têm que estar sujeitos a isto tudo. Deixe-me voltar ao episódio do Marquês, em Lisboa, só para lhe perguntar se o comportamento da PSP, neste caso, lhe merece algum reparo. Viram-se várias agressões de agentes da PSP, supostos adeptos do Benfica, mas também se viram adeptos do Benfica a agredir os agentes da PSP. E a minha pergunta tem a ver com isto, é que a Ministra da Administração Interna ordenou a abertura de 2 inquéritos, um dos quais ao comportamento dos elementos da PSP. Pois, mas qualquer dia a PSP não vai. Quer dizer, repare, como digo, eu, em primeiro lugar, quero dizer que me solidarizo com o Presidente da Câmara de Lisboa, já ouvi criticar por permitir aquilo. Claro que ele tem que permitir, como eu tenho que permitir, quando o Futebol Clube do Porto for campeão, que haja uma festa nos aliados. Primeira questão. É impossível impedir aquilo, e acho muito bem que o Benfica o tenha feito. É normal que o faça, que faça uma festa. Agora, qualquer dia, a polícia diz assim, se nós não nos podemos defender, se estamos a levar com garrafas, se estamos a levar qualquer dia levam com coquetel molotov e não podem fazer nada. E, portanto, tem que haver aqui... Eu acho muito bem que haja inquéritos. Agora, o que deve ser pensado é assim, até que ponto é que as forças policiais não merecem também elas, não precisam de ser olhadas com outro cuidado, muitas vezes, quer pelos nossos políticos, mas principalmente pelos tribunais, onde muitas vezes os polícias são muito maltratados. E esta desvalorização da autoridade da polícia desmerece muitos dos profissionais da polícia que eu conheço e que são excelentes. E todos nós dizemos, provavelmente temos um caso em que dizemos assim, houve um polícia que não teve um comportamento correto connosco. Todos nós tivemos isso ao longo da nossa vida, mas se pensarmos, em 95% ou 99% dos casos, os polícias estão disponíveis, são mal pagos, são insultados, correm riscos e, portanto, apesar de tudo, nós temos que fazer prevalecer. Não é o autoritarismo,
mas é a autoridade, porque quando não tivermos esta autoridade vamos ter outra e será seguramente pior. Rui, obrigado por ter vindo ao 3 Pontos e assim pontuamos a atualidade. Boa noite e obrigado por ter ficado desse lado.